O que adianta saber a verdade se eu não tenho poder para mudar o mundo? Tem gente que me faz essa pergunta com aquela expressão cansada, quase derrotada. E eu poderia responder ali na hora, mas não respondo. Porque quem faz essa pergunta não está vibrando no campo onde a resposta pode ser compreendida. Naquele instante, qualquer explicação seria inútil. Seria jogar luz sobre olhos fechados. Mas se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para ouvir. Porque a resposta vai desconstruir tudo o que te ensinaram sobre poder, mudança e transformação. Quando alguém diz que saber a verdade não adianta, ele não está falando sobre verdade. Está falando sobre cansaço, sobre ter vivido anos, às vezes uma vida inteira, acreditando que não possui espaço real para se mover. Essa frase nasce de um condicionamento antigo, cuidadosamente instalado. A ideia de que o indivíduo é pequeno demais para que qualquer mudança valha a pena. Não é coincidência que tantos pensem assim. Durante gerações, fomos moldados para acreditar exatamente nisso, que nossa percepção não importa, que nossa lucidez não altera nada, que nossa vibração não tem alcance, que nossa consciência é irrelevante diante do tamanho do mundo. Essa crença encolheu muita gente. E quando ela se instala, o homem começa a se acostumar com uma vida menor do que a sua própria alma. Mas existe outro equívoco escondido nessa pergunta. A crença de que mudar o mundo significa dinheiro, status, conquistas visíveis, validação externa. Por isso que tantos concluem que nada muda quando despertam. Porque olham para o lado de fora, justamente onde a mudança não começa. A verdadeira transformação nunca nasce na superfície. Ela nasce exatamente onde poucos têm coragem de olhar. Dentro, nas fissuras que aparecem, na lucidez que incomoda, na coragem que surge sem aviso, na percepção que se expande, no desconforto silencioso que diz que a vida antiga ficou pequena demais. Esse processo não é leve, não é romântico, não é confortável. Despertar é atravessar um portal interno que desmonta tudo o que sustentava a versão antiga de você. E esse desmonte inicial dói, desalinha, assusta, cansa. De repente, algo que você tolerava passa a te irritar. Uma conversa que antes fluía, agora soa vazia. Relacionamentos que pareciam naturais começam a pesar. Rotinas antigas perdem o sentido. Ambientes familiares se tornam estreitos demais. Não é drama, não é frescura. É o campo interno se reorganizando. E quando isso acontece, tudo que está desalinhado começa a estalar. Essa é a parte que ninguém conta. O despertar não melhora a sua vida de imediato. Ele primeiro te mostra o que está errado nela, e isso desconcerta. Isso desorienta, isso bagunça a estrutura que você, por anos, aprendeu a chamar de normal. Muitos param aqui, não porque não sejam capazes, mas porque o mundo ao redor reage. Familiares se incomodam, amigos estranham. A sociedade pressiona você a voltar para o padrão anterior, não por maldade, mas porque sua mudança expõe a estagnação deles. E ninguém gosta de ser espelho. A mudança interna sempre vem antes da externa. Mas existe um ponto, silencioso, quase imperceptível, em que o campo começa a responder. Não é mágico, não é místico, é mecânico, é vibracional, é estrutural. O campo ao redor de você opera por coerência. Ele se organiza de acordo com a vibração predominante que você sustenta. E sustentar não é pensar, não é desejar, não é afirmar frases prontas. É ser. É quando algo em você muda de frequência de forma tão profunda que suas decisões começam a seguir outra lógica. E é isso que altera o mundo ao redor. De repente, você para de aceitar ambientes que te drenam e eles começam a se afastar. Você deixa de se envolver em discussões que antes te consumiam e elas deixam de te encontrar.
Você percebe que certas pessoas já não conseguem mais te manipular e elas se revelam ou se afastam. Você começa a fazer escolhas pequenas, porém consistentes, e essas escolhas abrem caminhos que antes simplesmente não existiam. O externo cede porque você deixou de alimentá-lo por dentro. Esse é o ponto exato onde a vida começa a se reorganizar. Quando você sustenta uma vibração diferente por tempo suficiente para que a realidade tenha que responder. Não é instantâneo, não é glamuroso e não é sem perdas. Algumas portas fecham, alguns vínculos se rompem, alguns lugares deixam de fazer sentido, algumas certezas desmoronam. E é aqui que muitos se confundem, acham que estão regredindo quando, na verdade, estão sendo reposicionados. A vida remove o que não está em coerência com quem você se torna. E isso, visto de cima, não é caos, é arquitetura. Quando a mudança interna se consolida, algo inevitável acontece. Você deixa de reagir ao mundo e passa a conduzir sua realidade. A tua clareza começa a te bastar. E quando a tua clareza te basta, você se torna estável. E quando se torna estável, você se torna confiável. Não para os outros, mas para si mesmo. É aqui que nasce a soberania vibracional. A capacidade de perceber que o mundo não se dobra para te agradar, mas se reorganiza quando você assume seu lugar interno. Você para de depender da validação alheia. Não precisa mais explicar suas decisões. Não precisa se justificar para quem não vive a sua vida. Não precisa convencer ninguém do que você vê, sente ou entende. E quando você vive a partir dessa clareza, você não muda o planeta. Você muda seu campo. E mudar seu campo altera a forma como você se relaciona, a forma como você trabalha, a forma como você consome, a forma como você percebe injustiças, a forma como você define limites, a forma como você cuida da sua energia, e isso altera a trajetória inteira da sua vida. O mundo talvez continue o mesmo, mas o seu mundo não. Aqui está o que poucos entendem. Saber a verdade não te dá poder sobre o mundo. Ela te devolve poder sobre você mesmo. E isso muda tudo. A pessoa que vive sem questionar, sem perceber, sem refletir, se torna previsível. E previsibilidade é o terreno fértil da manipulação. Já quem desperta cria uma blindagem natural, não porque se isola, mas porque enxerga além da superfície. E enxergar além da superfície é o que impede que você seja arrastado junto com a massa. Impede que você aceite narrativas engolidas sem discernimento. Impede que você viva uma vida que não escolheu, apenas herdou. É por isso que saber a verdade importa. Você não precisava mudar a humanidade inteira. Você precisava mudar o campo que sustenta a sua existência. E quando você muda isso, sua realidade muda junto. Não é revolução externa, é revolução vibracional. E revoluções vibracionais sempre começam em silêncio. Quando você desperta, o mundo à sua volta pode até não perceber de imediato, mas ele sente. Você entra num ambiente e a energia muda. Você conversa com alguém e a pessoa começa a refletir coisas que nunca havia considerado. Você passa a viver de um modo mais consciente e, de repente, alguém ao seu redor também começa a questionar sua própria vida. Não porque você pregou, pressionou ou tentou converter, mas porque consciência é contágio, clareza é contagiosa, coerência é contagiosa. Um ser que desperta ilumina um círculo inteiro ao redor, mesmo que não tenha a menor intenção de mudá-lo. E é por isso que aquela pergunta: o que adianta saber a verdade se eu não posso mudar o mundo? Nunca fez sentido, porque ninguém muda o mundo de fora para dentro. O mundo muda de dentro para fora, através de cada indivíduo que se liberta das narrativas, dos condicionamentos herdados, das histórias pequenas que limitam a própria potência.
A mudança global não começa com milhões, começa com um e depois outro, e outro, e outro. Cada pessoa que desperta se torna uma rachadura na estrutura antiga, uma rachadura por onde a luz entra. E quanto mais luz entra, menos espaço sobra para manipulação, medo e controle. No fim, tudo se resume a uma escolha simples, mas profunda o suficiente para mudar a direção inteira de uma vida. Você vive como o mundo quer que você viva ou vive como a sua consciência pede para viver? O mundo te oferece distração. A consciência te oferece presença. O mundo te oferece medo. A consciência te oferece discernimento. O mundo te oferece repetição. A consciência te oferece caminho. E esse caminho só se revela quando você decide parar de aceitar o cinza como natural. Quando você decide questionar o que te ensinaram sem te perguntar. Quando você decide sentir a própria intuição antes de seguir a pressão externa. É isso que a verdade faz. Ela te devolve a si mesmo. E quando você volta para si, você descobre que nunca precisou mudar o planeta inteiro, só precisava parar de trair a própria consciência. Porque um ser que vive em coerência vale mais para o mundo do que 1000 que vivem dormindo. Então, se alguém te perguntar um dia, mas o que adianta saber a verdade se eu não posso mudar o mundo? Você responde com a clareza de quem finalmente entendeu. Adianta tudo, porque quando eu mudo, meu campo muda. Quando meu campo muda, meu mundo muda. E quando meu mundo muda, eu deixo um rastro que desperta outros. É assim que a transformação acontece, não como um grito coletivo, mas como faíscas individuais que se recusam a apagar. E você, que está aqui, é uma dessas faíscas. O mundo não precisa que você siga a massa, não precisa que você concorde com tudo, não precisa que você aceite a versão oficial da realidade. O mundo precisa que você acorde, que você enxergue, que você sinta, que você pense, que você escolha. Porque quando um ser humano desperta, nenhum sistema consegue mantê-lo pequeno. Quando você desperta, nada muda de repente. Você não muda o mundo inteiro, você muda o campo, e o campo faz o resto. Despertar não é um destino, é um ponto de não retorno.